Eu espero que nós não durmamos. Depois do almoço sempre é normal dormir um pouco, né? Descansar um pouco, mas vamos lá. Força, coragem, viu? Coragem, Coragem. Continuando falando sobre comunicação de geração, eu quero lembrar algumas coisas que a renovação carismática já ouviu da igreja, que a renovação carismática já teve como frutos e continuará tendo, se Deus permitir. A renovação carismática é um celeiro de graças para a humanidade, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu não sei se todos vocês sabem, mas o Papa Francisco, ele era, como é que a gente pode dizer, orientador espiritual ou assessor eclesiástico da renovação carismática lá na Argentina. Então, ele é carismático do jeito que ele é, por conta dessa experiência que ele teve com a renovação lá na Argentina. Então, a gente pode hoje dizer com toda a propriedade que o Papa Francisco é carismático também. Se você procurar algumas breves relatos sobre esses últimos encontros que o Papa Francisco teve lá com a renovação. No caso, a renovação lá na Itália, ela é chamada de renovamento do Espírito. Vocês podem procurar, vai ter muitas informações lá sobre. Nós precisamos comunicar aquilo que experimentamos. A renovação carismática experimenta o batismo no Espírito Santo, as conversões, as vidas transformadas, as famílias restauradas, as vocações. Tenho certeza que aqui todos conhecem pelo menos um padre que foi da renovação carismática. Alguém aqui não conhece um padre que não conhece nenhum padre que foi da renovação? Todo mundo conhece pelo menos um padre da renovação, né? E eu quero proclamar uma coisa aqui para vocês que agora veio no meu coração, lembrei muito da Marisete falando, que daqui a 5 ou 10 anos, todos vocês vão poder dizer que conhecem uma freira que era carismática também. Amém, glória a Deus. Esse é o meu lugar. Vamos anotar isso daqui a 5 anos para ver se cumpriu a profecia. Comunidades de vida e aliança. Tenho certeza que todo mundo conhece uma comunidade de vida e aliança, pelo menos aqui. Intimidade com o Senhor, nós temos também, acredito que sim, todos tenham. Ele fala conosco. E o amor à igreja. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que pode ser que tenha uma briga ou outra com alguém, mas só que a grande maioria da renovação carismática católica tem um profundo amor à igreja e ao Papa também. Os 3 últimos papas que nós tivemos, eles eram pessoas que a renovação transbordou, mostrou muito amor pelos 3 últimos papas, que foram os que eu acompanhei e consegui perceber. Mas também a gente, Papa João 23, existe uma corrente de pensamento que fez uma análise dos históricos dele, que ele vivia na comunidade dele no grupo de oração. Então o Papa João 23 também era carismático. Pelos documentos que o Papa Paulo VI publicou, nós também podemos dizer que ele também era carismático. Deus seja louvado para que continue por muito tempo os papas carismáticos. Grupo de oração é um ambiente de missão contínua. Onde quer que estejamos, somos chamados a participar, cuidar, abrir um grupo de oração. Aí agora eu quero perguntar para vocês, no trabalho de vocês, será que existia a possibilidade de ter um grupo de oração? Ter um GPP, GPR, né? Com grupo de partilha de profissionais, grupo de profissionais do reino. Aqui tem um pessoal muito bom da comissão de profissionais, que podem dar todo o suporte necessário para vocês, para que vocês possam abrir esses grupos de oração no trabalho de vocês, com uma estrutura muito similar ao dos grupos de oração universitários. Pega aquele momento, aquele intervalo, que normalmente o povo fica conversando besteira, tomando café, e para rezar um pouco. Tem tanta gente que precisa de apoio, precisa de uma palavra amiga, precisa de uma oração. Muitas vezes até nós também precisamos dessa oração nesse grupo. E vai ser mais pessoas para estar rezando com vocês. Ah, mas aí, então a gente já segue o grupo da paróquia. Para que mais um grupo? Tá vendo? Isso é comodismo. Desculpe falar, mas isso é acomodação. Porque se não for você que conhece Jesus, que vive com ele, que vai falar no seu grupo, quem é que vai falar? Que vai falar lá no seu trabalho?
quem é que vai falar? Quem vai dominar é o demônio. E depois você vai ficar reclamando que tem problema lá. Não reclame não. No dia que tiver problema no seu trabalho, porque tem gente ruim lá, tem gente brigando, tem gente com algum problema, você não reclame não. Você louve a Deus, porque foi você que não abriu um grupo de oração lá ou então não ajudou o povo. Estou botando peso nas costas de ninguém não. Estou só acordando para o que a gente pode ver. Isso aí eu diria não só para comunicadores, mas diria para toda a comunidade. O presidente diocesano está aqui, né? Falar mais coisas. Cadê o presidente? Deve estar ocupado. Tá aqui. Mas é bem sério, irmão. No meu trabalho, eu estou providenciando abrir um grupo de oração. Eu trabalho numa escola e a gente passa por várias correrias, mas reservar 15, 20 minutos para orar com o Senhor, para conversar com o Senhor e derramar aquela graça sobre aquele local, é uma coisa que nós sabemos fazer com muita qualidade. Então que nós possamos nos dedicar a isso. E se precisar de ajuda, chame a ajuda dos irmãos, chame o pessoal da diocese. Aí a gente quer fundar um grupo de oração lá, vamos fazer um seminário de vida lá. Vá lá na minha empresa, leve um músico, leve um tocador, leve um pregador, chame o povo. Se você é universitário e ainda não tem grupo de oração na sua universidade, faça uma missão para ir lá montar um grupo de oração. Se você mora em um bairro e vai para um grupo de oração de outro lugar, também é a hora de você conversar com o Papa, conversar com o pessoal da diocese, para tentar fundar um grupo de oração na sua paróquia, para que você possa ir a pé para o grupo de oração, para que você possa levar os seus parentes, os seus vizinhos. É uma coisa que nós precisamos pensar muito na situação e deixar que os coordenadores nos pastoreiem nessa situação. Vamos lá, né? Os grupos de oração são obras do Espírito Santo. Devemos ser fiéis ao que Deus nos suscitou. Muitos já perderam a visão. A RCC muitas vezes tem alguns grupos que já perderam até a identidade da renovação. Já perderam a visão profética, que é anunciar nosso Senhor Jesus Cristo através do batismo no Espírito Santo. Tornar o Espírito Santo mais conhecido, adorado. Muitas vezes a gente esquece disso. Fica indo para o grupo de oração como se fosse uma tarefa, como se fosse um trabalho laboral. E não participa mais com o ardor que tinha antes. E nós, comunicadores, temos a missão de trazer o ardor que é vivido no Estado, no Nacional, na Diocese, para os grupos de oração. Trazer as monções, trazer o que Deus vai direcionar, trazer também pessoas novas, formas novas de servir. A RCC existe em seus grupos, ordinariamente ou extraordinariamente. Ela precisa estar presente em todos os grupos. E nós precisamos saber comunicar e divulgar o grupo de oração. Para isso agora eu vou entrar em outro momento da renovação. Quem já viu esse gráfico? Quem conhece esse gráfico, levanta a mão, por favor. Pode levantar, deixa eu levantar porque eu quero contar. Você. Naquela formação que eu fui lá em Goiânia, eu não dei não esse gráfico. Você não lembra não? Foi você que estava? A moça que está aqui. Ok. Vamos lá. Como que ninguém sabe muita coisa sobre ele, que aí a gente vai conversar com mais calma e vocês vão poder tirar dúvidas. Essa formação, ela foi dada no Encontro Nacional de Comunicadores em 4 horas. A gente vai dar aqui em 30 minutos. Nossa. Aí depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão cobrar a Leide e a Núbia para marcar outro encontro, outra formação, para falar só sobre ele. Combinado? Vocês podem convidar eles até para ir na diocese de vocês, não é, Núbia? Cadê Leide? Está ocupada, né? Manda ela vir para cá. Aí vocês cobram dela, não só de mim, tá? Vocês têm a Eliedna aqui também, que ela está lhe ajudando, né, Núbia? Eliedna? Isso. A Eliedna está na equipe da Núbia também. Vocês podem dizer, conversar com Núbia, com Leide, para chamar a Eliedna para estar junto com vocês. Ela participou das formações, ela tem condições da formação também. E para que serve isso? Você pode ficar aqui um tempinho? Eu só ia só para fazer o canal, mas
Esse ciclo da comunicação, a gente chama ele de ciclo da comunicação para o grupo de oração. A gente precisa lembrar do seguinte: o grupo de oração ele tem 3 momentos. Quem sabe quais são os 3 momentos do grupo de oração? Levanta a mão, por favor. A pessoa está com medo. Não. Só a Nubia, não. Nubia é formadora, não vale não. Quem mais sabe quais são os 3 momentos do grupo de oração? A apostila 3, grupo de oração, página 6, lá em cima do lado direito está escrito. O grupo de oração tem 3 momentos. Primeiro momento, acontece toda semana. Reunião de núcleo. Segundo momento, reunião de oração aberta. E o terceiro momento, grupo de perseverança. Aí o pessoal está precisando de café mesmo, leite. Está todo mundo quase dormindo, não estão nem respondendo. Quem é que tem grupo de perseverança no seu grupo de oração? Ixi. Ela tem. Deus seja louvado. Está precisando. É como se fosse o grupo 2, né, irmão? Grupo 2, né? Eu acho que é isso, eu estou errando o nome aqui, né? Que tem algum nome específico. É grupo de perseverança mesmo. É assim, olha. A pessoa... A gente está lá, vai divulgar o seminário de vida do Espírito Santo, a experiência de oração. A pessoa participa do seminário de vida ou da experiência de oração, faz o aprofundamento de dons e vai começar a formação. Já é o grupo de perseverança. Que aí tem a apostila da perseverança 1, a apostila da perseverança 2 e as formações. Esse grupo de perseverança, ele normalmente não acontece no mesmo dia da reunião aberta. Acontece outro dia. Pode ser semanalmente, pode ser de 15 em 15, depende de como o grupo está se colocando. Ele pode acontecer regionalmente ou pode acontecer sem ser regionalmente também. Então, irmão, deixa eu partilhar o que o povo falou. Eu perguntei qual era o grupo que tinha grupo de perseverança. Só o irmão levantou o braço. É isso mesmo, confirma. Está em processo, né? Na verdade, estamos começando todo o processo. Tá. Então vai ter grupo de perseverança daqui a um tempo. É promessa do coordenador diocesano. Eu vou rever. Olha, é promessa de campanha. Não, estou brincando. Mas vejam só, é muito importante o grupo de perseverança, por quê? Porque a pessoa teve aquele primeiro amor, teve o contato, e agora ela vai amadurecer na fé. O grupo de oração, ele é um momento em que Deus vai falar para aquela pessoa, em que ela vai se abastecer, em que ela vai receber curas, milagres, e que ela vai estar acompanhando, vai estar se aprofundando também. Então, é necessário que o grupo de oração, a reunião de oração aberta, aconteça em um momento e o grupo de perseverança em outro momento. E a reunião de núcleo, que também é orientado, tem um livretinho da Renovação Nacional, que orienta para que a reunião de núcleo aconteça uma vez por semana, para que se possa discernir o que é que o Espírito Santo quer dizer para aquela comunidade. Amém? Esses 3 momentos, aí a gente está lembrado já do que são esses 3 momentos. Eu queria pedir para que vocês pegassem, por favor, as Sagradas Escrituras, abrissem também no Evangelho de São Lucas. Amém? Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com o que acabá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que ouvirem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem preceptou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda estiver longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Palavras de salvação.
Glória ao Senhor. Irmãos, tudo que nós formos fazer, nós precisamos planejar. Nós precisamos sentar, ouvir o que o Senhor quer dizer, entender qual é a situação, para que nós possamos empreender sobre isso. O exemplo da construção é uma coisa muito fácil de se entender. Não precisa ser pedreiro, não precisa ser engenheiro, para poder entender que para começar uma construção você tem que saber tudo que precisa. Não adianta você construir se você não vai conseguir levantar as paredes. Se você não vai ter condições de botar um teto em cima, você vai ficar na chuva. Se você não vai ter condições de botar os equipamentos necessários, básicos para casa, para que depois as pessoas vejam que você não conseguiu. No nosso grupo de oração é a mesma coisa. No nosso projeto de comunicação é a mesma coisa. Nós precisamos sentar, orar, escutar o Senhor, planejar para poder fazer a comunicação que Deus pede. E esse é o primeiro ponto do ciclo da comunicação para o grupo de oração. É o planejamento. E ele começa com a reunião do núcleo do grupo de oração, que pode ou não, dependendo do discernimento do coordenador do grupo, ter um comunicador no núcleo. Eu não vou nem dizer se é necessário ter um comunicador no grupo de oração. A gente sabe que é necessário por conta das coisas todias que nós já vimos hoje pela manhã. É necessário ter comunicador no grupo de oração. Agora, ter um comunicador no núcleo vai partir do discernimento daquele coordenador, porque depende de como ele vai entender a funcionalidade do núcleo dele. Pode ser um núcleo de discernimento, pode ser um núcleo de operação para serviço. Existem várias vertentes. Isso aí a gente não mexe. O que é necessário? Se Deus coloca que para aquela comunidade vai ter um rema específico naquele dia, naquela semana, o comunicador precisa saber disso imediatamente. Acabando a reunião do núcleo, discernindo, planejando o que aconteceu, o comunicador precisa ser avisado. Olha, o rema é esse, o querigma é esse que vai acontecer. Nós temos algumas sugestões. Dentro da reunião de oração, teve a proclamação da palavra tal, teve a visualização de tal coisa. Anote tudo e reze com sua equipe, ou então reze com quem vai lhe ajudar. Isso o coordenador do grupo disse para o comunicador. Se o comunicador estiver no núcleo, Deus seja louvado. Ele já vai anotar tudo, ele não vai esquecer nem de uma respirada mais forte. No momento de oração ele respirou mais forte sobre o Espírito Santo. Estou brincando. Mas alguma coisa desse tipo. Pode vir uma unção sobre o Espírito Santo, mas que possa anotar os detalhes todos, para quando ele for sentar e preparar aquele material, saber como vai ser a campanha, ele possa ter todo o subsídio do que foi dito, as palavras que foram colocadas, para que se possa fazer uma comunicação eficiente nesse planejamento. Irmãos, se o Senhor falou que aí eu vou citar alguns exemplos. Ele deu a palavra sobre salvação. Se não me engano, Efésios 3, 4 fala que todos os joelhos se dobrarão diante da cruz, diante de Jesus. Aí isso aí é o querigma de salvação. A gente vai discernir para onde vai colocar. E vamos dizer que veio a visualização de muitos jovens. Então, vai fazer uma divulgação sobre salvação para os jovens. Onde vai ser divulgado? Na porta das escolas, aonde os jovens se encontram. Qual vai ser o tipo da comunicação? Vai usar uma letra mais descontraída, um grafismo que seja mais identificado com a juventude, algumas cores. Qual é a cor? A irmã que a Amélia falou hoje sobre o querigma das cores. Qual é a cor do querigma da salvação? Vermelho. Isso mesmo. A gente tem um subsídio de outro ministério que pode utilizar. Só que aí para fazer uma comunicação alegre, mais para a juventude, utiliza outras cores. É interessante levar o Ministério de Artes. Leva o Ministério de Artes, leva o violão, para tocar lá, para conversar com os jovens. Isso a comunicação planeja. Isso é planejamento.
Ah, vai levar uma mensagem. Como vai ser a mensagem? Vai tirar uma xerox, vai escrever à mão, vai pintar com giz de cera, vai imprimir, tem dinheiro. Isso tudo é no planejamento, na reunião do ministério. Esse planejamento acontece dentro da reunião de núcleo e continua na reunião do ministério. Ah, mas o meu grupo de oração acontece na quinta e a reunião de núcleo é na quarta. Vai ter que conversar com esse coordenador do grupo de oração, porque é um negócio complicado. Porque um dia só para fazer isso tudo, era bom que, se o grupo é quinta, reunião na sexta de núcleo. Porque aí você tem uma semana toda para divulgar. Ah, não, irmão, não dá para 2 dias direto, não. Aí a gente vai ter que lembrar. Olha, a gente tem uma comunidade de quase 6 mil pessoas. A gente tem que anunciar para todas elas. O Senhor deu essa missão. Aí as coisas vão começando a se diferenciar, né? O meu grupo de oração da UFES, da Universidade Federal, ele acontece na sexta-feira. Aí o povo não quer nem saber de se reunir no sábado e domingo, mas na segunda tem que ter discernimento. Até porque quem faz a parte da comunicação sou eu, e eu sou um pouquinho ocupado. E eu tenho que preparar esse material. E a gente discerne para divulgar para o pessoal. A mesma coisa vai estar acontecendo com vocês. Isso, imagine quando nós tivermos seminário de vida no Espírito Santo, experiência de oração junto, congresso diocesano, evento da paróquia e ainda todas as atividades para fazer durante a semana. Então a gente tem que ter um tempo organizado. E eu posso dizer, meu irmão, se você como comunicador serve no seu grupo de oração, se você discerne rema, se você discerne arte, semanalmente, quando chegar qualquer outro evento mensal, evento anual, semestral, você vai fazer na maior tranquilidade. Agora, se você não faz comunicação na semana, fica mandando a mesma, desculpem, viu aí, pela dureza, se manda a mesma mensagem toda semana, só dizendo qual é o dia, o horário, do grupo, não bota o rema, quando chegar um evento dentro para fazer a divulgação, você vai se atrapalhar. Porque você não está com o costume de rezar e escutar o Senhor para fazer uma arte, você não está acostumado a fazer campanha de divulgação, não está acostumado a mandar mensagem pelo WhatsApp ou SMS, não está acostumado a fazer mensagenzinha na mão para o povo. O nosso serviço é semanal. E a nossa espiritualidade é diária. Nossa espiritualidade não é de semana em semana, é diária. A gente tem serviço para todo dia, para ouvir, para discernir, para fazer, para conversar. Então nós precisamos nos organizar. Não é melhor dedicarmos 30 minutos todo dia do que um turno inteiro durante a semana? Quem é que pode tirar aqui 8 horas no dia para fazer alguma coisa na semana? Nossa. É difícil. Não é melhor você tirar 30 minutos todo dia? Ou 45, dependendo da necessidade, para fazer o serviço, para fazer a oração? É, irmãos, o Senhor nos chama. Aí tem, se você for do núcleo, reunião de oração, reunião de núcleo, reunião de ministério. Se tiver perseverança, 3 dias, vamos dizer que é 4 dias. São 4 dias na semana, irmão. Ah, e a novela? Acabou a novela. Acabou a novela. Nem pode existir no dicionário, né? Hã? Nem pode existir. Nem pode assistir. A minha série preferida. E reduz o tempo. Se organize. Se organize. Eu tenho certeza que se todos os ministérios fizerem isso, esse tipo de serviço, em pouco tempo, o Senhor vai dizer, já está bom para voltar, vou salvar uma boa parte do povo. Porque é assim, né? A gente vai levar Jesus para as pessoas para que Jesus possa voltar. Todo mundo aqui crê no Maranatá. O Senhor vai voltar e prepara as pessoas. E vocês podem ter certeza que se nós anunciarmos, o Senhor já está mais preparado para voltar. Já vai se decidir para voltar para cada um de nós. É difícil, mas não é impossível. É impossível, pessoal? Não. De jeito nenhum. Bom, falei do planejamento. Vocês podem anotar isso aqui se vocês quiserem, porque eu não vou passar mais telas. É só essa tela daqui, sobre planejamento. Eu vou falar com vocês sobre os 7 pontos. Então, quem quiser anotar,
pode estar anotando, viu? Pode pegar papel, pode pegar caneta, pode fazer as anotações. Eu falei de um ponto e vou falar dos outros também. Planejamento, vocês entenderam? Posso passar para o próximo? A gente planeja como vai fazer a divulgação e a comunicação, que é o segundo ponto, que é o anúncio. Esse anúncio ainda é antes da reunião aberta de oração, que ele vai acontecer da forma que vocês planejarem. Eu dei o exemplo dos jovens, mas poderia ser uma divulgação para casais. Nós iríamos divulgar onde? Nas casas, na porta da padaria, na porta do supermercado. Temos que pensar onde é que a gente vai encontrar os casais. Se fosse um tema para toda a comunidade, para todos participarem, botar um carro de som, bota uma bicicleta de som, bota o pessoal para ir divulgar de alguma forma. O Senhor vai dizer, vocês precisam conhecer. Se tiver condições de divulgar no rádio, divulga no rádio, procura todos os meios. Existe um exemplo, um testemunho muito bom de uma cidade lá do Maranhão, a cidade onde ela é Balsas, saiu até no portal da RCC Brasil. É uma cidade que não é muito grande, se eu não me engano são 450 habitantes, alguma coisa desse tipo, algo em torno disso. E tem uma paróquia lá, só que o sinal de celular é muito ruim, eles não têm WhatsApp. Aí uma irmã do núcleo foi dar a formação lá e deu essa formação sobre divulgação. Essas irmãs, uma equipe de comunicação, 3 meninas bem jovens, 14, 13 anos, pensaram, não, a gente tem que divulgar de qualquer jeito. Pegaram o caderno, escreveram à mão as mensagens para poder fazer o pastoreio do pessoal, botou o número do telefone e saiu convidando de porta em porta. Entregava para quem estava na hora, colocava no correio. Foi o dia do grupo de oração que teve mais gente. Quase 80% da população foi para o grupo de oração. E escreveram à mão. Aí eu perguntei, e depois, como foi? Praticamente 90% ainda estava indo. Elas pastorearam junto com o Ministério de Promoção Humana. Irmãos, foi com o bilhetinho na mão. Paulo fez através de cartas e ele usou todos os recursos tecnológicos. E nós? Vamos fazer com bilhete, vamos fazer com SMS, vamos fazer com celular. Isso é divulgação. Nós precisamos fazer da forma que Deus nos permitir. Não tem para onde correr. Ah, não tem caderno, não tem papel, pega a sacola de pão, pega na padaria. É sério. Faz uma tela de silkscreen. Alguém conhece silkscreen aqui? Silkscreen é a que pinta a camisa sem ser sublimado. Essa daqui minha é de silkscreen. São poucas cores. Você faz a tela e passa a tinta em cima. Ele faz uma impressão. Vocês podem tentar fazer isso também. Com rema. Tem que ir atrás. Tem que correr atrás do povo para saber o que ele faz. A gente não pode deixar mais, não pode mais dormir no ponto. Nós temos que evangelizar. Bom, isso é a divulgação. Depois da divulgação, a gente já vai receber o pessoal do grupo. Só que essa divulgação que a gente está fazendo, já começou o processo de cura das pessoas nesse momento. Vamos lá dizer, eu encontrei Leite sentada no ponto de ônibus. Cheguei com uma mensagenzinha escrita à mão, bonita, colorida, com caneta daquela douradinha, e entreguei para ela. Irmã, Jesus te ama. Vamos participar de um momento diferente, de um momento de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você está precisando conversar com alguém? E entrega para ela a mensagem. Aí ela vai dizer, sim, tal, estou precisando, quero conversar, quero sim participar dessa experiência. Então vai dizer, não quero não gosto de igreja. Aí você vai sentar do lado da pessoa e vai conversar um pouquinho, se ela deixar. Se ela sair correndo, amém. Resolver Maria, ela vai embora. Mas entregou para ela, vamos dizer que ela queira ir, e foi para o grupo de oração naquele dia. Já começou o processo de cura dela? Já começou, porque ela já abriu o coração. Ela já leu a palavra, ela já escutou o que você está falando. Eu não esqueço uma vez que a Nubia chamou o nosso vizinho, ele estava no bar com os amigos bêbados. Aí, vamos pro grupo de oração. E ele foi e levou os amigos bêbados. E hoje ele já não bebe tanto mais. Então, assim, eu achei muito bom. Bebe menos um pouco, né? Metade do batismo inteiro.
Então, irmãos, é preciso fazer essa divulgação com a certeza que já é um momento de cura. E quando essa pessoa chegar no grupo de oração, fazer a recepção dela, acolhê-la, recebê-la, e entregar para que o Ministério de Promoção Humana, se tiver, possa já começar a pastorear aquela pessoa. Quando ela chegar, você já vai dizer: oi, claro, se você lembrar. Se você não lembrar, você diz: oi, irmão, tudo bem? Aí vai dizer: eu recebi um papel que você me entregou. Que coisa boa, Deus seja louvado. Aí já pode perguntar o nome, o endereço, pode ser no início ou no final, para que o pastoreio possa estar acontecendo. Isso já é a recepção. E essa recepção acontece já dentro da reunião de oração. Ela precisa ser calorosa, ela precisa ser acolhedora, ela precisa utilizar todos os carismas do anúncio naquele momento. E se você identificar que ela precisa de oração por cura e libertação, precisa encaminhar ela também para o atendimento de cura e libertação. Se for criança, encaminhar para o Ministério para as Crianças. Esqueci de dizer, na divulgação é importantíssimo você colocar que tem Ministério para as Crianças no seu grupo. Existem dioceses, cidades que não tem Ministério para as Crianças e que a gente vê a renovação caindo. E o contrário acontece nas que tem. A gente vê ela se erguendo, trazendo casais edificados no Senhor, casais que são pastoreados, crianças com todos os carismas que a gente vê. É muito fácil nós percebermos crianças com diversos carismas, porque o Senhor fala muito pelas crianças também. É preciso divulgar o grupo de oração para as crianças também, e com toda a característica direcionada. Você vai divulgar para um pai de família, ou um casal que tem um grupo de oração onde ela pode levar o filho dela para ser evangelizada. Não é para tomar conta do filho, não. É para evangelizar. E divulga bonitinho, direitinho. Se for possível, faz até um cartazinho diferente, com o rema da noite. E pode levar gente para também convidar as crianças para participar. Já quando tinha um grupo de oração paroquial, eu lembro que minha filha chamava a minha sogra, a minha avó para participar, ou a minha avó não, minha mãe, a avó dela, para participar do grupo de oração. E ela queria ir e dizia que era bom. Então as crianças também evangelizam nesse momento. Nessa recepção já começa os registros, que é anotar o nome das pessoas, anotar o endereço para auxiliar no pastoreio. Só que tem um outro ponto, que agora é o quarto, que são os registros, e eu gosto de dizer que é fazer memória. Pessoal, como é que você faz memória da sua família? Faz as fotos. Eu lembro, não sei se tem gente aqui da idade, a mesma idade que eu, né? Quem é que alcançou o LP? Aquele disco de vinil. Aí tem muita gente ainda, né? Eu não sei se vocês tinham o costume, ou os pais de vocês, ou vocês mesmos, de escrever na capa do LP qual foi a data, quem deu. Isso é fazer memória. Hoje a gente faz naquelas mensagens, né? Eu recebi uma mensagem linda de Amélia, dando as boas-vindas, porque eu estava sendo acolhido na casa dela. Isso é fazer memória, o texto também. No grupo de oração de vocês têm feito memória escrita? Eu sei que tem muita gente que faz diário, né? Anota qual foi a moção, anota o que foi que Deus falou, mas deixa guardado para si só, né? Vocês lembram do outro slide que tinha falando que nós não podemos guardar para nós as experiências que Deus nos possibilitou? Então essas anotações que nós fazemos, nós vamos começar a fazer circular, a levar para que as outras pessoas possam beber da graça. Eu deixo o desafio para vocês aqui, para que a partir dessa semana vocês possam fazer memória escrita do grupo de oração de vocês e possam divulgar para as pessoas que não puderam participar. Pequenos textos, não precisa pegar e anotar tudo não, da pregação. É porque eu estou acostumado na cabeça a cobertura de evento. A gente cobre as homilias também. Você não precisa anotar tudo da pregação, mas os pontos principais, o que o Senhor colocou, é um serviço que você vai fazer. Irmão, tome posse que você vai poder levar a graça que foi derramada naquele grupo para a pessoa que não pode ir.
Porque tem gente que não pode ir porque tem algum problema físico, ou teve um problema na família, e ela vai receber aquela palavra. Isso já é uma forma de registro. A fotografia é outra forma de registro. O vídeo, como a gente está fazendo aqui, é uma forma de registro também. O vídeo pode ser colocado no YouTube, dependendo, claro, do seu público. Você pode colocar partes, pode usar uma parte para falar do texto, a parte que você acha que é mais interessante. Pode pegar o vídeo e entregar para o Ministério de Formação, o Ministério de Pregação, para que eles avaliem os pregadores, para que eles avaliem a postura. Pode gravar o áudio e mandar para o WhatsApp, mandar para os canais que tem. Isso tudo a comunicação pode fazer. E gravar o áudio não é bicho de 7 cabeças. Gravar o áudio, você pega o microfone do celular, bota o celular em modo offline e bota para gravar. Olha, pega esse celular, bota aí no seu bolso, bota o microfone aqui. Acabou, está gravado. Fica quase o microfone do lapela. E você pode usar para N coisas. A principal coisa é levar a graça para o irmão que não pôde ir para o grupo de oração. E lembrando, nós temos que evangelizar toda a comunidade. E nem sempre toda a comunidade vai para o grupo, né? Até porque não cabe na paróquia. Mas nós temos que evangelizar esse povo. E o registro tem mais outras coisas, só que a gente não pode se aprofundar bastante. Na questão da fotografia, é preciso ter um discernimento se vai tirar, quantas fotos vai tirar, como vai registrar, para não atrapalhar o grupo de oração, para não atrapalhar o momento de oração. Tem que ter todo esse discernimento. Fotografia com flash é uma coisa que se deve tirar com muito conhecimento, com muita sabedoria, para não tirar a atenção das pessoas. Muitas fotos no mesmo momento também não é necessário, né? Se é o pregador que vai ter, vamos dizer que não vai ter nenhum momento especial. Por exemplo, a Kátia, ela gosta de fazer momentos especiais, ela sempre tem inspirações para dinâmicas. Aí nós precisamos fotografar essas dinâmicas quando acontece. A dinâmica da vela, que eu acho que vai acontecer nos grupos de oração de vocês, é um momento para ser fotografado. Agora, por exemplo, o pregador, precisa tirar todo momento uma foto do pregador? Não, tirou uma ou duas boas, acabou, vai anotar. Ah, não vai ter que tirar foto? Não, meu irmão, tire uma, duas boas, está boa, e depois vai anotar o que foi dito. Preste atenção, sente, beba da graça. Porque quando a gente faz a cobertura escrita, nós também estamos bebendo da graça. Claro que quando a gente faz fotografia também bebe da graça, só que fica preocupado com outras coisas também. Avisos é o quinto ponto e acontece ainda dentro da reunião de oração. Os avisos eu gosto de dizer que é o momento de unidade, que a gente vai trazer o que a diocese fala, o que a paróquia fala, o que o grupo quer avisar para toda a comunidade. Os avisos, eles não precisam ser obrigatoriamente feitos pelo comunicador com o microfone naquele momento. Não é obrigatório. Pode ser que tenha uma pessoa com mais desenvoltura para poder dar esses avisos. Os avisos não podem ser longos. 1, 2 minutos no máximo. 2 ou 3 avisos também. Se tiver mais que 3 avisos, anote no papel e entregue, porque o povo não decora. Não decora mesmo. Ou mande no WhatsApp, faça alguma coisa. Mas a recomendação é essa. A não ser que seja uma explicação muito importante, que precise ser dada. Mas tem que ser breve e objetivo. Depois disso, já são 2 pontos fora da reunião de oração. Irmãos, são 2 pontos importantíssimos. Eu vou falar primeiro dos encaminhamentos. O que seria encaminhamento? Você tira 40 fotos do momento do grupo de oração. Deixa 3 meses as fotos guardadas no cartão de memória. Adiantou alguma coisa? Não. Você tem que encaminhar essas fotos. Seja para rede social, seja para fazer cartaz, seja para fazer um mural impresso de avisos. Mas você precisa encaminhar. Gravei aquele momento do grupo de oração. Gravei o seminário de vida todo final de semana todinho, mas guardei as gravações. Adiantou alguma coisa? Não, tem que botar ou para vender, ou para o YouTube, seja o que for.
você tem que encaminhar. Anotou os endereços das pessoas, fez anotação sobre o grupo, vai deixar guardado? Não, você tem que encaminhar para o local certo. Algumas vezes você vai encaminhar para outro ministério, outras vezes você vai encaminhar para a publicação. Existem paróquias que usam murais, ainda tem aqueles murais impressos. Eu conheço algumas que tem, poucas, mas tem. Que você pode imprimir as fotos e fazer a divulgação do grupo com as fotos impressas. Divulgação do seminário de vida, divulgação do encontro do Ministério Jovem. Vocês podem estar fazendo isso. E isso tudo é encaminhamento também. E o outro ponto e o último é a avaliação. Avaliação. Mas não é para avaliar o grupo de oração, o momento, a reunião aberta de oração. Não é para avaliar o grupo teve unção, não é para fazer isso. É para avaliar a comunicação. Nós vamos avaliar se a divulgação que foi feita no segundo ponto surtiu efeito. Nós vamos avaliar se a gravação ficou boa, o áudio, porque se não ficou boa, vamos providenciar outro microfone. Vamos avaliar a divulgação. Foi feita a divulgação no carro de som e veio 100 pessoas a mais. A divulgação funcionou? Vai fazer de novo? Pode ser que sim. A gente fez uma panfletagem na porta da escola e chegou 2 jovens. Vai fazer de novo? Vai avaliar para ver o que aconteceu, se não teve outro evento. Isso é avaliação. E nós precisamos servir da melhor forma para Jesus Cristo. Nós precisamos nos avaliar constantemente. Fez as fotos ficaram fora de foco. Vai pagar um curso de fotografia para o fotógrafo. Ou então vai tentar explicar, vai ver se a câmera está com defeito, né? Pode ser também. A gravação ficou ruim, como eu tinha dito, olha o microfone, olha a câmera. Isso tudo é uma forma de avaliação que nós precisamos fazer dentro do grupo da reunião de oração e do grupo de oração. Pessoal, quem aqui no grupo de oração tem 3 ou mais servos de comunicação? Uma pessoa. Quem tem 2 servos de comunicação? Quem tem um só? Oxi, quem não levantou o braço? Hã? Quem levantou o braço? Não tem comunicador no grupo, não? Então, tem um só. Vou perguntar de novo. Quem tem um comunicador só no grupo de oração, levanta a mão. Para fazer isso tudo, tem como fazer sozinho? Tem que pedir ajuda ao resto do grupo de oração. Irmãos, se você está sozinho, você precisa pedir ajuda ao grupo de oração. Vai fazer uma panfletagem numa escola. Chama os jovens. Vai fazer uma panfletagem no ponto de ônibus. Chama o grupo de oração. Chama o Ministério de Música. Conversa com o povo. Vai anunciar junto com eles. E também, claro, depois vai rezando pedindo para o comunicador chegar. Porque tem que chegar uma hora. O que tem 2 ou 3 já pode estruturar essa equipe. Quero perguntar a vocês, se nós conseguirmos fazer essa comunicação, vai ter transformação no nosso grupo de oração, na nossa comunidade? Não vai tão desanimado. Vai ou não, pessoal? Então é uma coisa que nós precisamos pedir aos coordenadores de grupo. Existem algumas situações que podem auxiliar vocês. Normalmente no Ministério Jovem existe a assessoria de comunicação. São potenciais servos de comunicação. Os convide, esteja junto com eles para servir. No Ministério para as Crianças tem assessoria de comunicação. No Ministério de Música, no Ministério para as Famílias. E alguns outros ministérios também têm a assessoria de comunicação. Então vocês podem convidar essas pessoas para servir junto com vocês na comunicação. Quem aqui é de equipe diocesana? Levanta a mão, não tenha medo não. Eu não vou convocar não para servir mais não.
Só quero saber. E no seu grupo de oração, tem ministério de comunicação? Quem é da equipe de comunicação diocesana e já tem, não é que vai ter não, já tem ministério de comunicação no grupo? Os que não levantaram o braço estão com a missão aí de fundar também o ministério de comunicação no grupo de vocês e fazer rodar desse jeito semanalmente. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, não tenha medo não. Vocês estão com medo do coordenador diocesano, né? Não, né? É porque medo ninguém não tem. Porque ele vai fazer o quê? É sério, pessoal, tem que ter dúvida. Porque assim, eu aprendi duas coisas. Na faculdade, eu aprendi uma coisa muito importante. Quando as pessoas não têm dúvida é porque não entenderam nada. Aí não tem nem o que perguntar. Sobre as reuniões no grupo de oração, por exemplo, o comunicador ele precisa estar no núcleo, o ideal é que ele esteja no núcleo. Aí tem reunião de núcleo, a reunião de... que seria o grupo 2, né? Aqui a reunião de perseverança. E tem a reunião de equipe, e essa reunião de equipe do grupo de oração, a RCC orienta que seja de 15 em 15 dias, por exemplo. Eu tenho na minha equipe de comunicação, eu tenho 3 pessoas. Essas pessoas obrigatoriamente precisam estar nessa reunião de equipe de 15 em 15 dias? Bom, essa questão. Não sei se todo mundo entendeu a pergunta. A pergunta da lei foi o seguinte. Reunião de núcleo, é recomendado que o comunicador esteja no núcleo ou não? Bom, aí já seria um dia. Reunião aberta de oração, 2 dias. Reunião do grupo de perseverança, 3 dias. Reunião de equipe geral, 4 dias. Reunião do Ministério da Comunicação. Acabou a semana. Acabou a semana. Vejam só, o grupo de perseverança, ele normalmente é para pessoas que estão começando, estão iniciando na caminhada, e as pessoas que sentem necessidade participam para também estar reavivando. Então seria menos um dia. Reunião de equipe geral, eu não sei se é aqui de cenáculo, o pessoal fala de cenáculo, abastecimento. Reunião de equipe geral, normalmente não acontece semanalmente, né? 15 em 15. Mensal, de mês em mês. Bom, então isso vai de acordo com o pastoreio local. Reunião de equipe geral, normalmente acontece mês em mês, na minha diocese também de mês em mês. Aqui o coordenador orientou de mês em mês. Pode ser que o seu grupo tenha uma particularidade e precise da reunião semanal. E a reunião do ministério? Pessoal, vamos lá. Reunião do ministério precisa ser semanal. Por quê? Porque vai preparar os materiais. Pode ser que uma pessoa, se tiver 3 na equipe aqui, só 3 pessoas levantaram que tinha 3. Então o resto tudo é sozinho, ou então com 2 pessoas. Então vai ter que reunir, que não tem como revezar. É necessário que seja semanalmente, porque o rema é discernido semanalmente. Então a reunião do ministério semanalmente. Então vai ficar obrigatoriamente, no mínimo, com 3 momentos de reunião. Reunião aberta do grupo de oração, reunião de equipe, e reunião, equipe do ministério e reunião do núcleo, se tiver. São essas 3. Pode fazer 2 no mesmo dia também. Tem que tirar a chave. Se for, por exemplo, reunião de núcleo e reunião de equipe, dependendo do tempo, dá para fazer junto. Isso tem que conversar, tem que discernir direitinho. Mas, assim, é fato que perdeu novela. Se for de noite, já era novela. A não ser que o grupo seja na sexta, faça no sábado, mas aí tem as missões. Mas é sério mesmo, essa questão de novela é uma coisa absurda. A gente tem que perder. Mas tem gente que estuda, por exemplo, eu estudo, né, na faculdade. Aí é complicado. Tem os outros compromissos, né? Trabalha 8 horas por dia e à noite vai fazer como? Agora já vou perguntar. O grave, sabe qual é o grave problema, pessoal? Sabe qual é o grave problema? Servir em outros ministérios. Aí é que o negócio fica pesado. Entendeu?
É complicado. Se você tem que dar 4 dias para o Ministério de Comunicação, como é que vai ser o outro? É que a liga maior que tem muito certo e serve em outros pastorais, né? Eu não queria chegar nem nesse ponto, irmão. Eu não queria nem falar disso, mas já que você falou, servir em outras pastorais. Ah, mas na minha paróquia não tem gente para servir. Está faltando o seminário de vida do Espírito Santo. Pode anotar que o problema é esse. Quanto tempo tem que fez seminário de vida lá? Se não tem servo para servir nas outras pastorais e nos outros ministérios, tem muito tempo que não tem um seminário de vida bom, um pastoreio bom, uma experiência de oração que o pessoal realmente encontra Jesus naquele momento. Podem ter certeza que está precisando disso. Então não vai resolver agora. Vai demorar um pouquinho, mas se não começar agora vai demorar muito mais. Vamos encontrar muita dificuldade na questão de mudar o dia da reunião. A reunião na segunda-feira à noite e a grupo na terça-feira à noite. Já tem muito tempo que a reunião na segunda-feira. Aí eu chegar lá no grupo, segunda-feira, e falar, não, vamos mudar o dia, todo mundo vai. Nossa, e aí vai ter a questão da minha questão pastoral. Porque quem participa do grupo, participa das palavras, mas só tem esse dia. Aí eu Aí, irmão, olha. Felicidades. O filho é teu. Graças a Deus que você está aqui. A direção é para que final do ano a gente trocar a coordenação. E quem estiver na coordenação está tudo certo, a direção é para que esteja nos movimentos ou a todos os movimentos. Ou só ficam participando, porque está atrapalhando o andamento da renovação da diocese. Porque não tem uma festa no lugar. Para seminário de serve bom, traz, porque serve para seguir na renovação, para seguir em outros pastorais, ele não tem tempo para fazer um bom trabalho de salvação. Então a direção é que escolha, mas tem que escolher, nós não fizemos escolha. Então vai ter que escolher ou renovação, ou STC, ou outro movimento, porque isso não tem como atrapalhar. Porque nós estamos trabalhando num tempo de formação. Deus está colocando uma habilidade nova que faz tempo de responsabilidade. Responsabilidade também com formação e dedicação. O Papa João Paulo II, ele colocou um desafio para toda a igreja, que era se aprofundar na formação. A renovação carismática católica iniciou esse tempo. E aconteceu o quê? A purificação do movimento. Porque quem não queria formação, foi para outro lugar. E agora a gente está percebendo que tem a necessidade do retorno dos seminários de vida. Por quê? A renovação é um celeiro de graças para a igreja, para a humanidade. Então essas pessoas que participam do seminário de vida, dos grupos de perseverança, elas não vão ficar obrigatoriamente na renovação. Não, elas vão servir nas outras pastorais também. Então é necessário ter uma rotina para fazer o seminário de vida, para fazer a experiência de oração, sempre continuamente. Não sei se aqui está anual ou está de 6 em 6 meses. Lá na universidade, a gente faz de 6 em 6 meses. Todo semestre tem seminário de vida. Por quê? Porque precisa de gente para servir, o pessoal precisa conhecer Jesus. Mas aí o seu pastor vai conversar com o seu coordenador e vocês vão ver. Por isso que nós começamos o encontro com o querigma, porque a nossa missão é anunciar o querigma. Se a gente fugir disso, a gente vai esfriar, o nosso grupo de oração vai esfriar, o nosso ministério vai esfriar. Então o querigma, ele precisa ser meditado todo dia. Eu achei bonitinho que a tia Amélia tem um terço, cada dezena é uma cor do querigma. Então é uma meditação, a gente tem que trazer o querigma para a nossa oração pessoal. Entenderam? O texto que ela está vendo é o texto querigmático do Ministério para as Crianças. Eu tenho lá em casa. Irmão, diga aí. É só, eu pergunto, né? 3 perguntas. 3? Vamos lá, para só. Eu vou nem falar agora. Então, a primeira é a seguinte, está falando sobre a questão de divulgação. Quanto tempo a gente deve soltar, geralmente? É um informe, por exemplo, vai ter um encontro, alguma coisa, um mês, uma data mais ou menos limite, desse trabalho de divulgação. Porque às vezes muita coisa girando no presidente, às vezes é maçante. Faça as 3 perguntas que eu vou. Primeira coisa. Segunda coisa,
intercessão profética? As velhinhas tudo rezando lá na missa pelo povo. Lá na minha paróquia tem a desatadora dos nós. O padre chamou para no momento em que fosse expor o Santíssimo ou passar com a imagem, as senhoras todinhas na intercessão, que muitas eram do apostolado, da oração, tudo carismática, servindo lá, rezando pelo povo. Ele enche a igreja, lota a igreja, sai por tudo que é canto, meio-dia, segundo domingo do mês. Olha, dia dos pais, dia das mães, ele faz uma novena lá, e tudo carismático servindo para ele. O grupo de oração acabou, mas todo mundo é carismático. Mas acabou por um momento em que os servos não puderam. Mas a paróquia toda é carismática. Tudo que acontece é como se fosse um grupo de oração. Deus seja louvado. O padre é carismático, é fruto da renovação. A gente tem que ver também as coisas, né? Se a paróquia já é renovada, o grupo vai acontecer. Acontece toda hora. A terceira pergunta, e ele pode responder primeiro. A terceira pergunta já respondeu. Já foi. A primeira pergunta, qual é o tempo para rodar as divulgações? Depende bastante da comunidade que você tem. Por exemplo, se você tem um grande banco de dados eu digo, não é uma pessoa sem um número não, é um banco de informações, que você sabe quem são as pessoas que estão ali, que você conhece aquelas pessoas e pode passar uma divulgação, ou então o pastoreio pode estar conversando com elas. Por exemplo, pessoas que foram para a reunião de oração aberta e pessoas que não foram. É um tipo de divulgação, que é o pastoreio, com as que não foram, e as que foram é uma manutenção do que vai ser dito. Você pode estar rodando continuamente, depois que aconteceu o grupo, um dia ou dois, passando o que foi falado naquela reunião aberta de oração, e alguns dias depois, porque tem que ter o tempo para produzir o material depois da reunião do núcleo, para que você possa lançar a divulgação da próxima reunião de oração. Tem que ter esse tempo hábil. Agora sim, é porque eu não ia falar com vocês sobre marketing de conteúdo, que no caso é o que a gente chama de marketing de imersão, que é você mergulhar na realidade da pessoa, na realidade da comunidade, para poder divulgar o conteúdo específico. Porque o grupo de oração, ele também pode ter as funções. Foi muito interessante, o irmão aqui rezou para pedir o rema dessa tarde. O grupo de oração, o núcleo, o senhor pode colocar um rema mensal. Por exemplo, a Renovação Carismática está trabalhando na Semana da Família, a nível nacional. Isso é um conteúdo que está sendo dado, uma manutenção que a gente está dando para o povo. O povo está recebendo cura através desse conteúdo. E vamos dizer que um grupo de oração receba uma unção para falar de cura interior, árvore genealógica, durante um mês inteiro. Então você vai rodar essa divulgação em paralelo com a divulgação do grupo de oração normal. Só que é uma coisa mais complexa. Você tem que poder analisar a realidade do seu grupo para poder montar esse plano de comunicação todo. Amém? Amém. A última. Como é que o motivo trabalha? Nós pretendemos estudar, também para o ministério. É só todo mundo quer servir, mas ninguém quer formar. Sou fogo de palha, não tem edifício. Servir no Ministério de Comunicação, formar comunicadores, aí você está falando? Servir eles querem trabalhar, mas Ser formado. não tem a área específica, é a área da rádio. Nós temos programas, nós mantemos programa na rádio aqui somente no sábado e na segunda a gente não tem. Todos os dias a gente tem programa. Nós estamos com um problema assim, no começo, né? Só a lei e tal, a hora que você soltou o pai, como se diz, apertou realmente, o pessoal quer servir, quer apresentar o programa, mas na hora de formar, ninguém quer formar. Bota a pauta formação. Ele vai servir a pauta do programa, você bota formação. Ele vai falar do conteúdo, quando estiver servindo, vai se formar. É fotógrafo, manda ele fotografar o encontro de formação. É uma estratégia. Ele vai receber a formação com certeza. Entendeu? Isso é uma estratégia. A outra é conversar, convencer. Porque sabe que está dando trabalho assim, porque não é muito bem pastoreado. Isso é uma verdade muito dura. Mas normalmente é porque ele não está sendo pastoreado. Ou então porque não teve a cura completa de algumas coisas. Você pode usar essas duas coisas. Bota ele para servir. Percebeu que não tem a cura completa. Aí você vai servir no encontro de cura.
Você vai servir no ponto de formação. Já está meio caminho dado. Entendeu? Está tendo perseverança. Você vai servir na perseverança. Aí não, vai servir na perseverança, meu irmão. Você não quer servir? Vai servir lá. Ah, não vou servir mais nada. Então, vai para o banco. Fica ali no banco um mês. Porque se ele quer servir, ele vai servir em algum lugar. Você bota para servir em algum lugar. É uma solução que a gente usa e funciona. E quando dá trabalho demais, chega e conversa com ele, né? É como o pessoal diz, né? Quebra a pata da ovelha. Que aí é no último caso para conversar. Mas se fizer um pastoreio contínuo, estiver junto continuamente, escutando, né? Hoje em dia a gente tem muito jovem, e o jovem quer ser ouvido, né? Quer que a gente escute. Mas não é só escutar, entrar por um e sair pelo outro, não. Tem que escutar e rezar para aquela pessoa também. Mesmo que você escute 15 vezes a mesma coisa, né? Aí você reza uma, duas, né? Dá a palavra de ciência para ela. Em encontro aberto, qual que é a direcionamento? E nós temos 3 encontros abertos, que é para a comunidade geral. Que vem renovação, que vem renovação. Encontro de evangelização. Isso. No caso, qual foi uma pergunta do Rogério? Qual o tempo ideal seria feito? Ao tempo de divulgação, desses 3 meses no mínimo. 3 meses. 3 meses no mínimo, mas é difícil de fazer. Porque tem vezes que deixa para definir o rema um mês antes. Só os patrocinadores. Patrocinador eu nem conto mais, né? Patrocinador eu nem conto mais. Quando chega, Deus seja louvado, a gente louva de pé uma hora inteira, quando chega um patrocinador. Mas normalmente, pessoal, divulgação de evento grande, assim, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, que você vai contar com ampla participação, pode ser pago se não for pago. Se for pago, pior ainda, aí é que tem que ter mesmo. Precisa trabalhar uma divulgação eficiente. 3 meses no mínimo dessa divulgação. Irmãos, não é só colocar fotinho dizendo, olha, vai ter tal evento, vai aparecer tal pessoa, não. É falar do conteúdo que vai ter nesse evento. Um evento de cura que tem como tema a misericórdia cura o coração dos fiéis. Qual é o conteúdo que a gente pode falar durante os 3 meses antes? Misericórdia, como Jesus curou os enfermos, como a igreja tem cuidado das pessoas, como é que funciona, como é que o Ministério de Oração por Cura e Libertação trabalha, como é que as pessoas vão ser atendidas, quais são os temas das pregações. Isso é conteúdo para um ano, quanto mais para 3 meses. E isso é um trabalho de divulgação com imersão. Você vai saber qual é a realidade do povo, porque você vai ter um encontro de cura, porque o povo precisa ser curado. Vamos dizer que outro tema, congresso para a juventude. Aí esse eu posso falar com propriedade que eu estou fazendo um material agora lá. A palavra, se eu não me engano, está em Marcos 6. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O tema é misericórdia, só que a gente vai para afetividade e sexualidade. Eu vou pegar o livro 3 do Sentinela da Manhã e estou divulgando uma partezinha de cada um deles. É conteúdo. Bota o conteúdo no site. Quem é que tem site de grupo de oração aqui? Ninguém? Site na internet. Site mesmo. www, grupo de oração, samagarcante.com.br. Página no Facebook. Quem tem? Twitter. Então essa vai ser a outra formação, mas só para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha um pouquinho. É necessário repensar essa presença na internet. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.